Pequenos erros e vacilos. Esse é para os amigos, né? Coisas engraçadas que acontecem na escola. Para os meus amigos, claro. Reclamações sobre professores ou regras. Vixe. Só para os meus amigos mesmo. Situações vergonhosas do dia a dia. Para os amigos. Que aí tudo se torna mais engraçado. Problema entre amigos, fofocas, brigas e tretas. Oxe, com certeza é coisa de amigo. Crush, alguém que gosta. Esse é segredo de amigo, né? Ou você conta pros seus pais? Situações externas, briga com alguém ou situações da escola. Quando acontece algo pros meus pais. Pedidos, sair, viajar ou comprar algo. Oxe, tem que falar com o pai? Ai, calma aí, eu me enrolei. Calma. Algo que deu errado, mas tem solução. Esse é pros meus pais. Dores ou problemas de saúde. Esse é pra mamãe. Só ela tem aquele remedinho milagroso. Notas da escola quando não são tão ruins. Pros meus pais, né? Tenho que mostrar que eu sou uma ótima aluna. Medo de decepcionar os seus pais. Pensamentos que nem eu entendo direito. Sensação de não ser suficiente. Dúvidas sobre quem eu sou e identidade. Coisas que eu sinto, mas não sei colocar em palavras. Culpa por algo que fiz e me arrependo. Ansiedades, crises internas e vontade de sumir. Então, quem realmente me conhece de verdade? Fala galera do FTU Brasil, e aí, quem te conhece de verdade? Quem te conhece melhor, seus pais ou seus amigos? Para quem você é mais sincero? Para quem você conta tudo de bom e tudo de ruim? Quem te conhece melhor? Esse é o tema do nosso Pode Isso de hoje, já que estamos aí chegando ao maior evento de valorização da família, a Família ao Pé da Cruz. Nós temos tratado desse assunto aqui nos últimos episódios. O tema é família. E hoje a gente quer falar quem te conhece melhor, seus pais ou seus amigos. Olá, galera do FTU que está aí assistindo, aqui no Brasil, o mundo inteiro. Eu não sei se vocês perceberam aqui a camiseta do tio Valber também, hoje está internacional. Opa, eu quero agradecer aí a Bianca Terra, que mandou para mim essa camiseta do FTU lá da Ucrânia. Olá, pastor Valber, senhora Pati, que prazer estar aqui com todos vocês no Pode Isso FTU. E nós estamos aqui com alguns dos jovens e adolescentes aqui da Ucrânia, especialmente na cidade de Fastiv. Nós temos feito o trabalho com os jovens e adolescentes, temos visto frutos, graças a Deus, tanto aqui na igreja, como também eles em suas casas, na escola. E sim, nós estamos passando por momentos muito difíceis agora,
no momento. Eles também, muitas das vezes eles estão na escola e aí toca a sirene, o alarme começa, os ataques, eles têm que correr para o bunker. Então, tem sido tempos difíceis, mas graças a Deus nós estamos aqui cumprindo o ID, podendo ajudar eles. Nós temos recebido muitos jovens com depressão, com ansiedade, por conta da situação que têm vivido. Muitos jovens têm seus pais, irmãos, tios, avós na guerra, lutando. Então, nós estamos aqui como uma família, cuidando deles, orando por eles, ensinando eles que a nossa paz não vem aqui de fora. A nossa tranquilidade não está aqui, independente se está em guerra ou não. A nossa paz vem a partir do momento em que a gente nasce da palavra. Então, é isso que nós temos ensinado a eles aqui. E nós enviamos um presente para o senhor Pastor Valber e a tia Pati, que é uma blusa do FTU aqui da Ucrânia. Então, espero que vocês gostem, usem ela e mandem uma fotinha pra gente, que a gente vai ficar muito feliz. Eles não estão entendendo nada, porque a gente fala que a língua ucraniana é bem diferente do português, mas eles treinaram uma coisa para poder falar para você aí do Brasil, que é Deus abençoe! Que Deus abençoe a todos vocês e até mais. A galera da Ucrânia que está aí em meio à guerra, mas está na fé, está lá se reunindo, está lá ativos e conectados com o FTU Brasil. Conectados, sempre a gente vê os vídeos deles também ali se reunindo, muito legal. Obrigada. Obrigada a vocês e que nós estamos aqui sempre orando, principalmente para os países que estão em guerra, né, como Israel, ali na Ucrânia, Rússia. E esse tema de hoje é tão importante que eu agora já quero deixar um conselho aí que nada te distraia, porque não é só a brincadeira de pensar assim, eu me escondo lá na escola e não deixo meus pais saberem quem eu sou. Não é só esse o problema, que já é um problema enorme, né? Mas quando você não se conhece, você não conhece a Deus, aí a situação fica difícil, bem complicada. E a gente viu ali no vídeo de abertura que tem situações que ele acaba não contando para ninguém, né? A gente vai falar aqui com mãe e filha, a senhora Ruth e a Kathleen. Tudo bem com vocês? Bem-vindas. Graças a Deus. Você está com quantos anos? Estou com 13, pastor. 13. A Kathleen, a senhora chegou um momento na adolescência dela que a senhora percebeu que a senhora não estava reconhecendo a filha? E cheguei a esse momento que eu falei assim, não, eu tenho uma filha, mas eu não sei quem ela é totalmente. Você, numa fase da sua vida, começou a esconder as coisas da sua mãe? Sim, pastor, muitas coisas. Tudo. Tudo? Quem te conhecia melhor nessa fase? Os amigos? Os amigos. Você dava mais importância para eles que para sua mãe? Para minha mãe. Então você vai contar pra gente como é que isso resultou na sua vida, para bem ou para mal. Então você que nos assiste, espalha geral, manda o link para os seus amigos, espalha para a galera, coloca no teu status, porque o episódio de hoje está imperdível. Então vamos espalhar geral, deixa já o seu comentário aí no YouTube. Quem te conhece melhor, seus pais ou seus amigos? Infelizmente, Paty, a gente sabe que hoje tem adolescente que se fecha, nem com os pais, nem com os amigos ele conversa. Ele é aquele adolescente que está lá isolado, vivendo no mundo virtual. Ele está até procurando aceitação, procurando amizade, mas ele não consegue se conectar com ninguém. Você acha que o seu pensamento não vai ajudar ninguém, que não vale a pena falar com ninguém. Você é intrusivo, introspectivo, tímido, não consegue se enturmar, fazer amizade, e é pior ainda quando você se vê rejeitado. Que aí você você faz um esforço para tentar se aproximar da galera, mas aí você se vê assim, ninguém quer saber de mim, eu não quero ser mais amigo de ninguém. Aí pronto, Valber, é que a situação piora, se torna pior, porque ele já pensa que viver não vale a pena. Então, se você é um adolescente assim, que você pensa, ninguém se importa comigo, meus pais não têm tempo para mim, ninguém quer ser meu amigo, nós estamos aqui. O FTU existe por você, adolescente. Então, vamos já começar a entender aqui a história da Kathleen, da Ruth. A Kathleen vem no FTU desde os 11 anos ou a partir de que idade que ela veio? Desde os 11 anos. Uhum. Mas o começo ela não estava muito firme, né? Ela ia de vez em quando. Então foi aí que eu comecei a pegar mais no pé dela para ela estar mais firme. Descreva essa filhota aí, toda descolada, estilosa, sorridente.
Quem é a sua filha hoje? Hoje ela é uma bênção, né. Hoje ela tem buscado mais, né, a Uhum. presença de Deus. Em casa ela lê a Bíblia, ela faz os propósitos dela de oração. A gente tem essa comunhão, né, a gente, sempre está ali lendo a Bíblia junto, lendo o livro, né. Então a gente tem buscado bastante para o crescimento espiritual. Mais que uma filha, é uma companheira. Uma bênção, é, É, ajuda a senhora a limpar a exatamente. casa, Ela me ajuda em lavar casa, é vasilha, passar obediente, roupa. ela me ajuda a fazer tudo dentro de casa. Que isso, a Já menina sabe treinada. cozinhar. Aplauso pra Kathleen aqui, pessoal. Sabe cozinhar, sabe cozinhar. Olha só, mas nem sempre foi assim. Não, nem sempre foi assim, né. No começo eu tinha que pegar mais no pé dela, pedia para fazer as coisas, ela não fazia, né. Ela teve momentos que, qualquer coisa que eu chamava a atenção dela, pedia para ela fazer alguma coisa, era motivo de choro, né, ela chorava muito, então Chorava desobediente. de preguiça? É, pastor. Às vezes eu não queria fazer, aí eu fazia uma birra, vamos dizer assim. Uhum. É Ah. Não drama quero mesmo, fazer. fazer É drama. drama. De É adolescente. drama. Mas você percebia que você estava se distanciando da sua mãe? Ou que você começou a achar, não, minha mãe que não me entende, minha mãe é Sim. chata, não vou contar porque não adianta mesmo? É, tipo assim, e pensava bem assim, eu não vou contar pra minha mãe porque ela não me entende, porque é outra época, né? Então eu falava bem assim, ela não me entende, eu não vou contar isso pra ela, às vezes era um problema lá na escola, ou até mesmo um conflito dentro de mim, eu não contava pra minha mãe. Hum. E acabou que gerou esse conflito entre a gente, né? E aí você começou a ouvir amizades. Uhum. Ao mesmo Ouvi. tempo que você não falava com a sua mãe, você se abria com os amigos. Sim, eu desabafava muito com eles, né. Então eu contava tudo pra eles, mas eu não contava nada pra minha mãe. Aham. Então, E que desse tipo de jeito. conselho você recebia quando desabafava para os amigos? Principalmente: "Não conta pra sua mãe não, ela não vai te entender mesmo". Era sempre assim. "Conta comigo, isso, aquilo, outro, faz tal coisa". Tudo Que te levava para longe da sua mãe sim. e nem resolvia o problema. Sim. E nem resolvia Meu, o problema. tudo só Mas, piorava. mas teve assim uma situação em especial que você precisava ter contado para sua mãe, você não contou e depois você ficou sozinha com a consequência? Ai, pastor, pelo que eu me lembre, não. Porque geralmente quando era situação de muito risco, eu corria pra minha mãe. Já Aham, tinha basicamente essa consciência de que eu precisava contar pra minha mãe quando era uma situação de muito risco. Então, aham. geralmente eu contava pra minha O mãe. que é uma situação de muito risco? Às vezes uma briga, tipo assim, briga que acontecia, alguns conflitos que acontecia lá na escola, falava Uhum. bem assim: "Mãe, tá acontecendo tal e tal coisa, me ajuda, o que que eu faço nisso?". E ela sempre me dava um conselho: "Filha, bota nas mãos de Deus, confia, não se mete em briga". Era sempre assim. Ou seja, você ainda tinha sua mãe como um porto seguro. É, eu acho que, minha mãe antes era mais a minha segunda opção, né, que então quando formava uma bolha ali e eu não conseguia mais ver minha onde eu podia me escapar, eu corria para minha mãe. Olha só o que ela está dizendo, pessoal. A minha mãe era a minha segunda opção. Olha que ponto chega o adolescente. Ele começa a se abrir com colegas da escola e ali ele vai mais pela cabeça, pela opinião dos colegas. Imagina você numa fila de hospital. Então você está ali na fila da UPA, né? Da unidade de pronto atendimento. Tá todo mundo ali. Aí você começa. Você está aqui por quê? Ah, o cachorro me mordeu. E você está aqui por quê? Ah, eu caí da moto e eu tô todo ralado. E você está aqui por quê? Ah, porque hoje eu tô vomitando, tem alguma coisa. Aí as pessoas da fila, ah, você está vomitando? Ah, então você toma chá de boldo. Ah, você ralou? Passa mertiolate. Quer dizer, tá todo mundo na fila do atendimento hospitalar se aconselhando. Uhum. Aí começa cada um dar a sua opinião. Nossa, você tá vomitando? Ó, uma amiga minha morreu assim, começou a vomitar. Aí a pessoa já começa a se encher de dúvida. E não é isso que acontece.
você, adolescente, começa a desabafar, se abrir com um colega que às vezes está tão doente quanto você emocionalmente falando, tão ansioso quanto você. O seu mesmo colega que te ouve hoje e chora com você, amanhã é ele que está chorando e você tem que ouvi-lo. Aí fica ali cego guiando cego, como disse Jesus, e os dois caem no abismo. E por que que é mais fácil você falar com seu amigo, desabafar com seu amigo, levar o BO para lá, para dentro da escola, ou para a turminha aí do condomínio, o pessoal da rua, que é da mesma idade, tem os mesmos conflitos. Por que que é mais fácil? Porque você sabe que você não vai levar bronca. É. Você sabe que eles não vão falar a verdade para você, eles vão só passar a mãozinha assim, vão te acolher. Vão falar o que ele espera ouvir, né? É. Vão dar razão. E nem sempre quem te dá razão está te dando a solução do problema. Então a senhora começou a perceber que havia um distanciamento entre a senhora e ela. Sim, eu perguntava, né? Sempre perguntei para ela como que foi o dia dela na escola, né? Ela às vezes se esquivava, né? Então, algumas coisas ela não queria falar, outras coisas ela falava. Acho que o que era favorável, né? O que dava para estar falando, aí ela falava. Mas às vezes algumas situações que acontecia na escola, ela já não falava. Quer dizer, ela selecionava muito bem o que chegava aos ouvidos da mãe. Exatamente. E a senhora é uma mãe presente. Sim, sempre procurei ser uma mãe presente, né? Ele se importa, olha, presta Sim, atenção. sempre procurei prestar atenção no comportamento dela, Uhum. então foi aí que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de A errado, senhora né? vasculhava mochilas, cadernos, Isso, sempre olhando tudo. última folha do caderno. É, o que tá acontecendo? Aí uma pergunta aqui, uma pergunta ali, para ver se conseguia soltar alguma coisa, né? Uhum. Então foi assim que eu fui indo, conversando com ela, né? Aí percebi que ela era muito triste, né? Teve um tempo também que ela acordava de manhã com os olhos bem inchados, né? Se via que ela chorou à noite e tal, né? Então tudo isso eu fui observando, falei assim, não, ela precisa de ajuda. Então foi aí que eu fui tentando me aproximar mais, conversando, explicando, sempre, né, dei conselhos para ela, o comportamento dela em escola, coleguinha que implicava com ela por algum motivo. Então, eu sempre procurei entender, né, esse lado dela, né, das coisas que ela me contava e orientar dentro da palavra de Deus, né? Nessa época, o que estava acontecendo na escola? Na escola era muita picuinha, era muita briga, né? Era coisa básica. Ah, não gostei de você por tal forma, do jeito que você fala. Então, era aquela briga. Eu lembro que já teve um certo grupo que implicava com o meu e a gente sempre batia de frente. Eu sempre tentava não brigar. Mas só que ali sempre defendendo o meu grupo, entendeu? Não, mas eles estão certos, isso, aquilo, outro. E olha, eu vou te falar uma coisa. Já temos aí praticamente 9 anos fazendo trabalho com escolas. Eu só vi briga de menina. Eu nunca fui numa escola que tinha briga de meninos. Mas briga de menina, as meninas estão mais encrenqueiras, estão mais barraqueiras. O que está acontecendo? Não sei, pastor. Não sei dizer. Desde aquela época eu não sei o porquê esse conflito, né? Porque até as professoras falam, vocês são meninas, vocês têm que se unir, entendeu? Isso, aquilo. Não, mas tal menina é assim, eu não me meto com ela. Aí é desse jeito. Mas chegava a ter violência física? Não, nunca chegou Treta só. só bate-boca. Ah, Mas tretinha física, não. nesse tempo que você chorava e tal, eram esses conflitos que faziam você chorar. Era um acúmulo de coisas, né? Que acontecia, dúvidas que se passavam pela minha cabeça, coisas na escola. E ali eu comecei a ficar muito chorona, ficava com muitos conflitos na minha cabeça, né? E eu não sabia resolver. Aí eu acabava chorando muito. E você já era do FTU? Já nessa época, eu ainda debatia muito, não queria ir muito, não. Mas só que às vezes eu participava, umas reuniões de domingo.
Aí eu, mais ou menos. E você nunca tinha ouvido falar sobre oração, Já tinha, sim, senhor, né? pastor. Porque veja só, ela estava chorando, estava angustiada, estava cheia de conflito, mas ela nunca fez uma oração. O que que é oração? Tirar o que está dentro de nós e levar a Deus. Oração é isso. É você tirar o que está dentro de você e colocar diante de Deus. E o adolescente, chega uma hora que o amigo não pode ajudar. Chega uma hora que ele não quer que os pais saibam, ou até mesmo os pais sabendo não podem ajudar. Mas e Deus? Só que ele ignora a oração, veja só. Para ela ir no FTU era uma chatice. Ia de vez em quando debatendo. Então ela não tirava proveito da fé. Nós falávamos recentemente aqui no FTU. Não há nada demasiado difícil para Deus. Mas nós temos que aprender a usar a fé. Tem coisas que o adolescente não resolve o problema porque ele não ora. Ele não fala com Deus. Ele não tira de dentro dele e coloca nas mãos de Deus. Porque quando a pessoa entende o poder da oração, ela fala o seguinte: olha, eu não vou mais me preocupar com esse assunto, porque já está nas mãos de Deus. E você não entendia o poder que você tinha ao seu alcance, que é a fé. Você ia no FTU para agradar possivelmente a sua mãe, mas não entendia o valor da oração, o valor que você tinha ali de conversar com um conselheiro, de ter a palavra de Deus à sua disposição. Não tinha, pastor. Eu sabia, né, a gente sempre era aconselhado, até hoje a gente é aconselhado em orar, né, fazer as nossas orações, mas só que eu não procurava fazer isso, né, porque eu pensava bem assim, não, se nem minha mãe, nem meus amigos podem me ajudar, imagine eu, um pensamento muito fechado, né, então não orava. Às vezes, quando eu estava deitada na cama, chorando, falava bem assim, mas por que que o senhor não me ajuda? E era ponto final. Pois é, Acabava. pois é. Tá já julgando a Deus. Por que que o senhor não me ajuda? Sendo que não, eu que me limitava, né? Eu que não procurava a ajuda dos conselheiros, da minha mãe. Então, eu que me limitava. E olha só a importância de ter o Espírito Santo, né? Porque quando a gente tem o Espírito Santo, ele é conselheiro. É o mesmo papel desse obreiro, desse CT que está aí na sua igreja te ajudando. Que ele, às vezes você fala assim, ai, que coisa chata, fica mandando mensagem, aí você dá perdido nele, foge dele dentro da igreja. É o mesmo papel. E às vezes está fazendo isso com Deus também. Então, olha a importância de você saber a quem pedir ajuda. Um exemplo, tem coisas que eu não levo para o Valber. Eu sei que ele não vai poder me ajudar. Ou talvez vai fazer mal até para ele, se eu levar para ele. Então, tem coisas que eu falo com Deus. É entre eu e Deus. Eu sei que só Deus vai resolver aquele problema. Tem coisas que eu preciso da ajuda dele. Então, eu vou e falo, eu vou e pergunto. E tem coisas que eu tenho que já ir falar diretamente com a pessoa que me fez mal. Porque senão eu vou guardar mágoa, eu vou ficar com ódio, vou ficar alimentando vingança. Então, quem faz esse papel de fazer essa separação? Para quem pedir ajuda? É o Espírito Santo. E eu vou te ensinar uma coisa muito fácil de você entender. Problema não se resolve na horizontal. Problema se resolve sempre na vertical. Então, por exemplo, seus amigos, amigo de escola, até a colega do FTU, eles estão no mesmo patamar que você. Então, eles estão na horizontal. Quando você fala com seu pai e sua mãe, já está na vertical. Ó, seu pai e sua mãe. Quando você fala com o conselheiro, o seu conselheiro já está na vertical. Quando você fala com Deus, aí você está falando com topzera. Aí você está falando com o primeiro, the Holy One, the Only One. Você está falando com Deus. Quer dizer, enquanto você está desabafando para os seus amigos, você só está espalhando o seu problema, criando uma rede de fofoca. Vai contaminando. E vai contaminando. Porque o que você contava para uma, ela contava para outra, de repente... Todo mundo já estava sabendo. E vamos ser sinceros, que entre nós duas mulheres,
Às vezes faz de propósito, quer mesmo que espalha, né? É verdade, é desse jeito mesmo. Às vezes a gente conta, É o não conta pra veneninho, né? Que ninguém. vai lá É, e quer que quer que espalhe. espalhe porque gosta de ser vítima, Isso. gosta que o povo tem dó, né? E Uhum. adolescente quase não é dramático. Aí você chega lá na escola, ai, a Kathleen está chorando lá no banheiro. Aí uma já começa a chorar, a outra começa a chorar. Ai, professora, posso ficar com a Kathleen, que a Kathleen está passando mal. Aí faz aquela rede de drama. Mas tudo na horizontal, ninguém resolve. Hum. Ninguém resolve. Seu professor até poderia te ajudar, se você falasse com ela, com ele, mas você não leva o assunto para cima. Então, vamos alinhar aqui. Vamos alinhar aqui. Problemas não se resolvem na horizontal, problemas se resolvem na vertical. E para cima, não é para baixo não, para cima. Então você tem primeiro, a primeira opção da Kathleen não era a mãe dela, eram as amigas. Olha só. E você, adolescente, se você não é capaz de confiar na sua mãe que te trouxe ao mundo, tem um problema muito grave entre vocês. E eu entendo, Paty, que hoje as famílias estão, infelizmente, afetadas pelo mal. Tem família que a mãe não aprendeu a ser mãe, que o pai não aprendeu a ser pai, que às vezes os pais estão separados. O adolescente, ele está numa família que ele mora com o pai, mas com a namorada dele, e ele convive com os filhos que a namorada dele trouxe para dentro dessa família, e com os irmãos dele que nasceram do pai com essa namorada. É aquela torre de Babel dentro de casa, né? Ninguém se entende. Então o adolescente fala assim, meu Deus, como é que eu vim parar aqui nesse hospício, nesse manicômio? Porque é uma confusão. Eu entendo. O mal tem trabalhado para atacar as famílias de tal maneira para que a pessoa deixe de acreditar na família. Tem mães que ainda não amadureceram, né, não são ainda da fé, só o adolescente vai na igreja e a filha é que tem que ficar dando conselho para a mãe. Pois é. Por isso que eu falo, o conselho é na vertical de baixo para cima, não é de cima para baixo. Então, como é que pode a filha aconselhar a mãe? Né? Só se a filha tem o Espírito Santo. Mas o que a gente percebe é que se esse vínculo de filho com os pais não está funcionando, o filho não confia nos pais, não vê nos pais para falar, às vezes tem filho que joga na cara dos pais, você não tem moral para falar comigo. Como assim não tem moral? É sua mãe, é seu pai. Mas por quê? Porque o adolescente está igualando os pais, né? Você está colocando a sua mãe na mesma prateleira dos seus amigos, na mesma fila de doentes da UPA, você está botando os seus pais. Você está infravalorizando seus pais, você está diminuindo a importância dos seus pais. É uma coisa que a gente sempre tem que deixar bem claro. O Bispo Renato já falou lá na Vigília da Tarde, a gente sempre está falando aqui, mas sempre é bom repetir, porque tem gente nova chegando, ou talvez você não prestou atenção, ó, deixou passar, esqueceu. Honrar pai e mãe. Não tem lá uma vírgula, uma cláusula, aquelas letrinhas pequenininhas assim do contrato, não tem nada escrito lá embaixo. Se eles são de Deus, se eles são, eles me tratam bem, se eles são pessoas que eu respeito, não tem nada disso escrito. Está escrito honra teu pai e tua mãe. Para que te vá bem. Então, independente de quem são seus pais, se eles merecem ou não, se eles são pessoas dignas ou não, honre o seu pai e a sua mãe. Você quer se dar bem na vida? Honre o seu pai e sua mãe, é o que Deus disse. Quando é que essa situação teve que mudar? Qual foi o dia crítico da Kathleen que a senhora falou assim, eu preciso de ajuda, senão minha filha vai ter um problema pior? Foi quando eu vi que essa fase que ela chorava bastante, né, toda vez que eu chamava a atenção dela, ela era motivo, né, de choro, então eu falei assim: "Não, vamos, de segunda-feira que tem a FTU em Itaquera, eu passei aí, né, com ela, falei assim: "Não, você vai participar", então ela participava das reuniões da FTU, né, e foi aí que ela foi crescendo espiritualmente, né, amadurecendo espiritualmente, né. Então, A senhora fez o esforço de ir nas segundas-feiras só para ela participar do FTU. sim. Olha só, pai e mãe, olha só. Isso aí é importante também. O que você tem feito pelo crescimento espiritual do seu filho? O que você tem feito?
né? Porque às vezes o FTU fica limitado no horário das reuniões e o adolescente não participa porque o pai e a mãe não vêm naquele dia, né? Então é muito importante você pensar no crescimento espiritual. A senhora percebeu que a deficiência da filha era espiritual. Sim, Enquanto ela não conhecesse a Deus de verdade, todos esses conflitos não seriam não resolvidos. seria resolvidos, porque eu não iria conseguir ajudar ela a resolver, É. por mais que eu aconselhasse, né, eu falava: "Não, faz oração, faz um propósito de oração", falava muito para ela. Mas eu via que ela não desenvolvia, Uhum. né, ela tinha essa dependência, né, de mim. Então eu falei assim: "Não, então espera aí, então a gente vai começar a ir, né, na semana na igreja, que a gente ia só os domingos, e também eu fui crescendo espiritualmente junto com ela, né, Uhum. nós 2 foi crescendo aí. Então as quartas, né, nós vamos às quartas, os domingos e a segunda-feira na FTU. E se a sua mãe te dissesse, mas minha filha, você é tão linda, não fica assim. Aí você, não, você tá falando isso só porque você é minha mãe, né? Porque às vezes o adolescente, o conselho de mãe, que é tão precioso, ele ignora, né? Uhum. E você só fala isso porque você é minha mãe, meu pai. Mas quando você entendeu o valor que você tinha, que vem de Deus, aí começou a mudar a sua situação. Começou, pastor. Quando minha mãe, ela falou bem assim: não, a gente vai. Então, eu comecei a escutar mais, fui aconselhada, né? Aí eu percebi: não, eu preciso mudar. Preciso parar de bater boca, parar de ficar me reprimindo e começar a levar tudo às mãos de Deus. Porque minha mãe não ia me ajudar porque era um problema espiritual, né? Então, falava bem assim: prestava mais atenção nas reuniões, coisa que antes eu não fazia, e comecei a pegar firme. Orava, eu falava com a obreira, falava bem assim: não, faz um propósito de oração. Eu ia lá e fazia, né? Então começou a crescer, começou a semente começou a florescer, né? Foi bem Quer isso. dizer, ter essa disposição de obedecer, você aprendeu isso, que a obediência é um poder, né? E aí começou a mudar dentro de você também. Começou. No começo, sendo bem sincera, antes eu fazia os propósitos para agradar os obreiros, mas depois eu ia percebendo, não, mas isso não tá dando resposta, Deus não tá me dando resposta, porque não era de todo o meu coração. Então, aí eu falei bem assim, botei um ponto final, virei a página e falei bem assim, agora eu vou começar a fazer tudo direitinho. Bem E às vezes certinho. também o adolescente pensa assim, ah, Deus não está me respondendo, mas é porque ele está pedindo algo que ele quer, não é a vontade de Deus. Sim. Né? Ele quer que a resposta venha, mas de acordo com o que ele quer, para fazer a vontade sua, não a de Deus. Aí Deus não vai te dar algo e vai te fazer mal. Então entenda isso. Às vezes também Deus dá o não, como o pai e a mãe dá não. Às vezes dá muito não, mas é para o bem, para não Assim, fazer e a mal. gente sabe, a gente consegue enxergar lá na frente, né. Uhum. Então, sabe que aquilo ali não vai fazer bem para ela. Sim. Então, mas ali no momento o adolescente ele não entende, mas por quê? Eu quero aquilo, né, ele Uhum. pensa: eu quero fazer isso, né, eu quero ter aquilo. Mas o pai e a mãe já sabem, olhando, sabe que lá na frente aquilo não vai ser bom. Aí começam os conflitos, né, "Ah, mas a minha mãe não entende, ah, porque minha mãe não sei o quê, não deixa eu fazer o que eu quero e tal". Então é isso que vai acontecendo, né. E no FTU você começou a entender o seu verdadeiro valor e o que é prioridade na sua vida. Sim, aprendi que era menos eu e mais de Deus, né? Como o Senhor mesmo diz, honrar pai e mãe, coisa que antes eu escondia tudo para minha mãe. Chegou a uma fase que eu respondia minha mãe também, né, mãe? Então eu comecei a falar bem assim, não vou me controlar nisso. Às vezes eu estava muito estressada, eu preferia ficar calada, falava bem assim. Respirava, pensava, às vezes eu demorava para responder, mas comecei a me policiar mais, né. Uhum. Então eu fui crescendo, fui, botando as minhas prioridades espiritual primeiro, e vendo que eu estava precisando daquela ajuda, né. Então fui crescendo. Veja que legal. É esse o papel do FTU, ajudar o adolescente a conhecer a Deus
E quando começa a colocar ordem na vida, aí tudo melhora. Você não piorou como amiga? Não, não, porque quando eu comecei a prestar mais atenção, a botar mais em prática, os propósitos e as coisas da FTU, eu comecei a ajudar também, né. Então, às vezes, a pessoa via que eu já tinha aquele amadurecimento e falava bem assim: "Kathleen, como é que eu posso fazer isso?". Agora você se tornou a conselheira lá na escola. É, me tornava conselheira. Então, eu ajudava bastante, né, até hoje eu ajudo, então falava bem assim, as pessoas viam essa diferença, né, em mim, falava bem assim: "Kathleen, como é que eu posso fazer isso? Uhum. Isso, aquilo, outro". E você percebeu a diferença de dar o conselho do que você acha, do que você sente, e o conselho do que é certo pela palavra de Deus? Sim, eu sempre que eu dava um conselho, eu falava bem assim: "Ó, se fosse para você ouvir a sua carne, você faria desse jeito, mas o certo é fazer assim, falar a verdade, não discutir, entendeu? Falar com o professor, falar com um responsável, né? Então, eu dava as duas partes, mostrava os dois lados da moeda para a pessoa, né? Falava bem assim, ó, você quer fazer desse tal jeito, mas você sabe a consequência. Então, vamos fazer desse Aí algum jeito. adolescente falou assim: Nossa, você tá parecendo minha mãe. Sim, é desse jeito. Tá parecendo a minha mãe. Claro, tá dando um conselho cabeça. E esse papel você, adolescente, poderia fazer. Nós temos a missão escolar. Você pode mostrar para os seus amigos o caminho de mudança, o caminho dele fazer o que é certo. Então, olha quantas coisas você pode ajudar adolescente. O problema é que o adolescente hoje, ele é moldado pela internet, então ele quer ficar bem com todo mundo, ele não quer contrariar ninguém, mas falar o que é certo nem sempre vai agradar todo mundo, mas vai ajudar aquela pessoa, porque talvez você seja a única pessoa que vai falar o que ela precisa ouvir, né? Sem ferir, sem machucar, sem acusar, mas mostrar. E hoje o relacionamento de vocês se tornou não só de mãe e filha, mas de família de Deus. Família de Deus, nós somos melhores amigas, né. Hoje eu vejo que ela chega, ela me conta tudo o que acontece na escola, né. "Mãe, aconteceu isso, 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 isso. Ah, minhas colegas fizeram isso. Ah, uma coleguinha falou isso, 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 isso". Então, tanto coisas que deixaram ela feliz e coisas que deixava ela triste também. Então Uhum. hoje eu vejo que ela chega em mim, conversa, fala, me pede conselho, né? "Ah, mãe, o que que a senhora acha? O que que eu faço? O que que eu falo para essa colega que está passando por isso, por aquilo?". Então, acontece muito de alguma coleguinha dela estar passando por uma situação dentro de casa ou então conflitos, né, com ela mesma e pedir conselho para ela. Então ela fala assim: "Mãe, o que que a senhora acha de eu, né, falar O que eu posso assim, fazer falar? aquilo, né?". Eu disse: Uhum. "Não, faz uma oração, eh, fala para ela, fazer uma oração por ela, dá uma orientação e ora, né, por essa colega para Deus abençoar a vida dela". Pois é, olha que legal, o relacionamento delas mudou radicalmente. E é tão bacana, né, quando você tem dentro de casa um bom ambiente assim de confiança, muda a sua autoestima, muda tudo, né? Porque agora você Totalmente. tem paz dentro de casa, né? Tenho. Antes o que era, tipo assim, eu chegar em casa, porque eu e minha mãe, a minha mãe ela sempre procurou sempre estar próxima de mim. Então, eu chegava em casa, a gente ia lá assistir um filme, sempre para ficar juntas. Mas ali eu assistia o filme, eu tipo assim, mas só que eu não prestava atenção no filme, né? Ou às vezes no que a gente estava conversando. Então eu ficava no mundo da lua, né? Então, coisas que antes eu não queria estar perto da minha mãe, hoje eu sempre quero estar pertinho dela. Companheiras mesmo, né? Sim, E isso vai fazer falta lá na frente, sim, porque se não aprende a ser carinhoso dentro de casa, amanhã vai fazer falta dentro de um relacionamento, exato. né? Então a família é instituída por Deus, por isso a Igreja Universal dá tanto valor à família, porque foi Deus quem criou a família. Por isso nós estaremos nessa Sexta-feira Santa com a família ao pé da cruz. Aqui em São Paulo nós estaremos no Neoquímica Arena e também no Mercado Livre Arena Pacaembu, 2 estádios. Vocês vão estar
Em Itaquera. Claro, vocês são de Claro, Itaquera, né? Vocês vão estar no quintal de casa, praticamente, né? E vão estar ali a família em peso. Sim, a minha família, a maioria é de Minas Gerais, Aham. né? Mas aí vai estar todos Olha que legal. São quantas pessoas ao todo que vai estar no estádio? Temos 5 pessoas. 5 pessoas. Sim. Que legal. E a gente vai crescendo, a gente vai convidando. É isso aí. Vai convidando, vai convidando. Agora, a galera do FTU não pode se perder lá no estádio, não, hein? Tem que levar a identificação, né? Eu sou a Kathleen, filha da Ruth, pertenço ao Bloco Itaquera, para não se perder, para não... Imagina sair seu nome no serviço de som. Atenção! Estamos com a Kathleen aqui, ó, no departamento de achados e perdidos. A mãe da Kathleen vem aqui. Você vai ficar famosa, hein? Com Mãe da certeza. Kathleen. Pois é, então é bom ter crédito no celular para fazer uma ligação. Você saber o número de cabeça da sua mãe é muito importante. A mãe ter o telefone do filho, porque são 50 mil pessoas em cada tem reunião. que- Vocês vão estar de manhã ou de tarde? De manhã. Amanhã. Então, imagina, muita gente. Então, às vezes sai, perde. Então, é muito importante os adolescentes terem o contato dos pais, os pais terem o contato do adolescente. Porque às vezes a gente pergunta ao adolescente onde você mora. Não sei. Qual o seu endereço? Não lembro. Qual o telefone da sua mãe? Vixe, né? Então, é bom ter uma colinha ali, se for o Sim. caso, para poderem se comunicar. Mas, você já sabe, eu sou de Itaquera, então logo alguém ali, os voluntários do Uniforça, os pastores, os obreiros, vão te ajudar a se localizar. O ideal é que você não se perca. E quem nunca, né? Você já se perdeu dos seus pais? Na feira. Na feira, então, também dentro do mercado. Mas o importante, Valber, é a pessoa não estar perdida dentro de casa. É por isso que a gente está fazendo esse podcast, está falando aí com você, porque a Kathleen estava perdida dentro de casa. Né? Ela não estava lá sendo anunciada, mas a senhora percebia que ela estava se perdendo, estava Tava se se distanciando, né? Dos pais. Exatamente. Então não se perca. Você tem o FTU para isso. Deus criou o FTU exatamente para você não se perder da escolinha para o FJU. Não se perca, tá? Chega certinho onde você tem que chegar, que é no reino de Deus. E o exemplo da Kathleen serve para todos, porque ela tinha mãe dentro de casa, mas não falava. Ela estava no FTU, mas não falava com a conselheira. Ela tinha Deus para ela orar, mas ela não falava com Deus. Então, adolescente, não tenha medo de falar. Ah, eu vou me expor. Se expor para Deus, você vai perder o quê? Você está criando problema quando você se expõe para colega de escola. Você se perde quando você vai buscar conselho em quem está igual ou pior que você. Aí sim você está só piorando a sua situação, tá bom? Agora, Paty, a gente também tem uma galera que já está pronta para ir para o estádio. Só ali esperando, aquecendo os motores para chegar aqui em São Paulo. A galera de Jundiaí está conectada com a gente, o pastor Michel está lá, a gente tem lá a Juliane, uma galera do FTU, já preparados para chegar na família ao pé da cruz. Sejam bem-vindos ao nosso episódio de hoje. Olá, pastor Valber, Patrícia, Deus abençoe. Estamos aqui com essa galera top de Jundiaí, é ou não é, galera? Todo mundo aqui na expectativa, dia 3 de abril, nós vamos estar na Arena Mercado Livre Pacaembu, às 10 horas da manhã, todos nós e também a nossa família. E a gente falando aqui de família com elas, Michel, Juliane, é uma realidade, né, que o adolescente, muitas vezes, ele prefere conversar com os amigos que estão iguais ou até pior que ele, ouvindo opiniões de amigo e escondendo dos pais e acabam perdidos dentro da própria casa. Exatamente, aquele que pode, quer ajudar, dar um conselho, que é a mãe, que é o pai do adolescente, muitas das vezes o adolescente acaba se escondendo e normalmente vai buscar ajuda em quem não tem nada, em quem às vezes, muitas das vezes está até pior do que ele está passando, do que ela está enfrentando e dá um conselho que não resolve nada, né? Na verdade, eles buscam mais um consolo do que um conselho de fato que vai resolver o problema deles, né? Exatamente. Tem o medo, às vezes, de
vai chamar minha atenção. No fundo, ele já sabe que ele já está errado, né? Já sabe que está agindo errado, reagindo de uma forma negativa. Mas, olha, se eu falar com meu pai, com a minha mãe, se eu falar com o conselheiro lá na igreja, eu sei que eles vão falar exatamente o que eu já sei que está errado. Então, com o amigo, não. O amigo, ele vai, poxa, mas você tem que entender, você errou, mas foi por causa da pessoa, foi culpa dela. Ó, teve a briga aí, como foi o testemunho, né? A briga, não, a menina, ela deu motivo. Você fez com causa isso daí. Então eles se fecham porque sabem que estão errados, não querem ser corrigidos. Isso tem sido cada vez mais comum. E até de aproveitar esse momento para dizer a todos os adolescentes, todos têm um céu à sua disposição. Você não tem um pai, não tem uma mãe, você não tem um amigo. Aí você fala assim, mas eu estou sozinho, só eu e Deus. E quem melhor poderia estar com você nessa hora difícil? Quem melhor? Jesus no Calvário, chegou uma hora que nem Deus estava com ele, porque ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ainda assim Jesus foi até o fim. Porque Jesus, ele tinha certeza do caráter de Deus. E enquanto o adolescente não conhecer a Deus, Michel, Juliane, ele sempre vai carregar essas dúvidas, esses conflitos dentro de si. Com certeza, pastor. Sempre vai ter os conflitos complexos, a falta da direção, né? Sempre buscando quem não deveria buscar os conselhos, ao invés de ir na palavra de Deus. Vai nos amigos que não vai poder falar muitas coisas, ensinar o que é correto, ao invés de orar, de falar com Deus que pode trazer a solução, que pode ajudar naquela hora de dificuldade que o adolescente está passando, naqueles conflitos, naqueles maus pensamentos, ao invés de levar para Deus, eles acabam levando para outros e o problema não resolve. Mas, como o senhor bem disse, Deus ele está ali à disposição. Jesus, lá na cruz, como o senhor bem colocou, teve um momento que nem Deus pôde fazer nada. Mas hoje Deus pode. Esse adolescente que está nos assistindo aí agora, passando por problema na família, dentro de casa, sofrendo bullying na escola, passando algum tipo de dificuldade, os pais estão separados, e às vezes ele não sabe, ela não sabe com quem que eu vou falar, para quem que eu vou pedir ajuda. Né? Como a dona Patrícia bem falou, às vezes o pai e a mãe, né, é a filha que tem que dar o conselho para a mãe, é o filho que tem que dar o conselho para o pai, porque talvez também se encontra perdido. Mas esse adolescente tem o Pai Celestial, que é Deus, a quem ele pode buscar e resolver esse problema que está dentro dele. Por isso, né, nós estaremos nesse dia 3 de abril colocando a nossa família aos pés da cruz para que Deus possa se manifestar e salvar toda a nossa família. E a Páscoa é exatamente para isso. Sexta-feira Santa é o dia que Jesus morreu na cruz para nos dar acesso ao Pai. Tem muita gente aí correndo atrás da credencial, né? Passou a hora, agora já não está conseguindo achar mais a credencial para entrar ali no estádio. O Senhor Jesus nos deu acesso direto a Deus. Antes Deus só falava com os profetas, hoje ele fala aí com você. No momento que você abre a Bíblia, Deus está falando com você. E tem que aproveitar hoje, não pode deixar para depois. Que aí da galera de Jundiaí também era assim, os amigos o conheciam melhor que seus pais. Tem alguém assim que viveu isso? Sim, senhor, pastor. Nós temos aqui a história do Vitor. Pode vir aqui. Tem mais por meio? Pode olhar lá. Sim, senhor, pastor. Era assim mesmo a história, porque eu brigava na escola, né? Então, se eu fosse contar para os meus pais meus problemas, o problema era eu. Então, não tinha como eu contar para eles. Vai reclamar de quem, né, Vitor? Pois é, vou contar os meus problemas do meu pai. Eu sou o problema dos meus pais, né? Você era bagunceiro, cara? Sim, senhor, pastor. Eu ficava bagunçando na sala, né? Desrespeitava os professores, os meus pais, e eu ficava só no jogo ali. Aquele ali era meu mundo. E como é que o FTU te ajudou a melhorar? O FTU me deu um propósito, né, pastor? Porque eu não tinha um propósito nenhum, eu era guiado pelo que os outros falavam, os conselhos dos meus amigos, que só me levava isso pro buraco. E o FTU me ajudou nisso, a ter o relacionamento com os meus pais, e dia após dia eu vou cultivando esse relacionamento e eu vou crescendo com eles.
E esses jogos que eram violentos que você jogava? Sim, senhora, era só de tiro, morte, Olha. sangue. Pois é, quantas e quantas vezes a gente já falou isso, né? Se a pessoa só joga jogos violentos, quando ela estiver estressada, qual vai ser a reação dela? Calma ou violência? Né? Violência. Se a pessoa anda com quem só fala palavrão, quando ela estiver estressada, ela vai soltar o quê? Uma palavra branda ou uma palavra de agressão? Então é uma questão de o adolescente policial, o que ele está deixando entrar para dentro de si. Você vindo ao FTU começou a trazer coisas boas para você. Sim, senhor, porque o jogo ele só trazia as trevas, né? E o FTU começou a trazer a luz. Uhum. Hoje tá bem, hoje conta tudo pros seus pais. Sim, senhor, graças a Deus. Melhorou o comportamento. Sim, senhor. Parou de ser brigão. Sim, senhor, agora é da paz. Agora é da paz, né? Tá certo. Vocês vão estar aqui no evento Família ao Pé da Cruz, no Pacaembu. Que horas vocês vão estar? A gente vai estar 10 horas da manhã, pastor, no Pacaembu. Que legal. Sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe muito. Obrigado. Nós vamos conhecer um pouquinho como é o FTU de Jundiaí. Acompanhe. Segura aí, galera. O trem de Jundiaí tá passando. Jundiaí, a cidade da uva, do verde e do amor, do trem da serra e da alegria. Vem conhecer o interior com cara de metrópole. Hoje nós vamos falar da cidade de Jundiaí, que fica localizada no interior de São Paulo, a aproximadamente 60 quilômetros da capital. Jundiaí é considerada uma das melhores cidades para se viver no Brasil, com aproximadamente 700 mil habitantes. Venham com a gente conhecer mais um pouco. Jundiaí foi um ponto importante nas ferrovias no Brasil. No século XIX, ligou o interior à capital, transportando café, trazendo dinheiro e fazendo a cidade crescer. Ou seja, sem o trem, Jundiaí não seria como é hoje. Mais de 400 mil corações batendo aqui. Gente que trabalha e não deixa de sorrir. Tem parque da cidade, Serra do Japi. Natureza é o orgulho daqui. Oh, Jundiaí, orgulho do interior. Terra boa demais, cheia de cor e amor. Agora, a Anne Jolie e a Maria Fernanda vão mostrar um lugar muito divertido da nossa cidade. Jolie, o que você tá fazendo? Ué, eu parei aqui pra comer uma coxinha de queijo. Agora é nossa hora de gravar sobre o mundo das crianças. Ah, então já começamos do jeito certo. Se você é jundiaiense, já sabe. E se não é, precisa saber. Aqui, a coxinha de queijo é tradição. Vem conhecer com a gente o mundo das crianças. Museu, teatro, estação e trem. Tem arte, tem gente, tem bem querer também. E o trem bala passa perto, olha só. Pertinho de... O mundo das crianças é para toda a família. Dá para andar de pedalinho, tem fontes interativas, prainha com cascata, quadras esportivas, pista de skate, enfim, dá para se divertir muito. O contato com a natureza deixa esse lugar ainda mais bonito. Até encontramos o sagui. Olha que coisinha mais linda. O Parque da Cidade é um dos lugares mais conhecidos daqui. É perfeito para caminhar, andar de bike ou só relaxar. Dá para fazer piquenique com a família e também é um lugar cheio de natureza. E aí, gostaram? Como é lindo o mundo das crianças e o nosso Parque da Cidade. Agora o Vitor vai apresentar para vocês o nosso Centro Histórico de Jundiaí. Agora sim eu posso comer minha coxinha de queijo. É com você, Vitor.
Chegamos aqui no Centro Histórico de Jundiaí e é um dos lugares mais antigos da cidade. Aqui você encontra história e comércio. E bem aqui no centro fica localizado o Solar do Barão, onde antigamente era a casa do Barão de Jundiaí, que hoje se encontra um museu que mostra como era a vida antigamente. Você sabe o que é a uva tem a ver com a história de Jundiaí? No passado, muitas famílias italianas vieram para a região. Elas começaram a plantar uva como forma de sustento. E com o tempo se desenvolveu muito. Isso ajudou no desenvolvimento econômico da cidade. E assim, Jundiaí ficou conhecido como a terra da uva. Hoje é moderna, é cultura, é fé. Mais de 400 mil corações batendo aqui. Gente que trabalha e não deixa de... Agora, a Anne Jolie e a Maria Fernanda vão mostrar para vocês o melhor lugar para a galera do FTU daqui de Jundiaí. Antes de mostrar para vocês o melhor lugar para nós, vou contar uma história. Antes de ser o lugar que é hoje, o povo jundiaense passou por um momento difícil, onde ficaram sem igreja para realizar reuniões. E com isso, foram para debaixo do viaduto se unirem em uma só fé. No ano de 2005, através de perseverança e orações, inauguramos um novo lugar, bem maior e bem mais aconchegante para o povo. Vem com a gente conhecer a Catedral de Jundiaí. Nosso bloco de Jundiaí tem cerca de 46 igrejas, e em várias delas existem polos da FTU, com adolescentes e conselheiros para te receber. Independente de onde você esteja, você sempre vai encontrar um lugar. E com certeza será bem acolhido. Espero que tenham gostado de conhecer sobre Jundiaí. Essa é um pouco da história desse povo de fé. Agora fiquem aí com a galera de Jundiaí, que quer dar um alô para vocês. Tchau! Bom, você conheceu aí o FTU de Jundiaí, claro, Michel, Juliana, é muito mais. Vocês estão aí cuidando da galera. Como é que acontece o FTU aí na Catedral? Jundiaí, Pastor Valber, ele acontece todas as segundas-feiras, às 19 horas, nosso Papo Reto, Estudo Bíblico. Nós também estamos aqui às sextas-feiras, 19 horas, e aos domingos, 9 horas da manhã. Olha, quero agradecer vocês por se conectarem conosco. A galera tá meio aí com sono, a galera já tá até assim, ó. Fica em pé aí, galera de Jundiaí. Parece que vocês estão cansados, estão com Cansado sono, aí, pessoal? estão com preguiça. Não. Tá não, né? A galera tá Tá meio não. assim, deve ser... Soninho É o soninho da tarde, né? É o soninho da tarde, tá Da certo. siesta. Um grande abraço para vocês, tá? Muito obrigado por se conectarem. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. Um abraço. Olha, nós estaremos juntos aqui em São Paulo em 2 estádios. Neoquímica Arena e Mercado Livre Arena Pacaembu. E nós temos aí uma mensagem do Bispo Renato, diretamente lá do estádio, falando sobre a importância de participar deste evento. Acompanhe. Eu queria que você imaginasse você e a sua família aqui, ou no Pacaembu, ou no Itaquerão, você estivesse ali com filhos, irmãos, pais, seus parentes, amigos que também valorizam a família como você, que vocês estivessem aqui em um dia onde nós lembramos aquilo que aconteceu lá na cruz. Sexta-feira da Paixão foi o marco na humanidade, o evento mais importante da humanidade, que é o evento que mais une as pessoas. É a cruz, Cristiane, que une homens e mulheres, que une judeus e árabes, que une ricos e pobres, nações, todas as pessoas que entendem a mensagem da cruz, entendem o principal ou os 2 principais mandamentos, que são amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, qual é o princípio mais básico de família, se não querer para o outro o que eu quero para mim? Então a cruz marca
este princípio básico das famílias. E se as pessoas quiserem unir seus lares, elas vão buscar esse poder exatamente entendendo o que aconteceu na cruz. É o preço também, que a cruz ela também marca o preço. Jesus teve que pagar um alto preço para ter essa família que é a sua igreja, né? Assim também, você quer, às vezes você pensa assim, eu vou provar para minha família o quanto eu quero o bem dela, e você então fica aí trabalhando muito para ter muito dinheiro, para dar para sua família o melhor. Você tem essa intenção, poxa, eu quero que a minha família tenha o melhor, quero que a minha família tenha aquilo que eu não tive, né? E você trabalha, só que nisso você não tem tempo para a família. Aí você começa a ver uma família que começa a se separar, a divisão, a rebeldia dos filhos, a mulher, o marido não entende o seu trabalho, a mulher também não entende o trabalho do marido, não tem atenção, a família começa a... você está pagando um alto preço, né, para dar o melhor para essas pessoas que você ama, só que você está perdendo essas pessoas. Você está perdendo seus filhos, você está perdendo a sua família, seu casamento, sabe? Quando Jesus deu a vida dele, ele não deu a vida dele para perder. Ele pagou um alto preço e por isso hoje nós estamos aqui. Nós temos uma vida porque Jesus pagou o preço. O preço que você tem que pagar pela sua família tem que ser aquele preço que vai valer a pena. Porque as pessoas estão pagando, elas estão sacrificando, muita gente está sacrificando, né? Quantas mães solos, quantas mães solteiras que o dia todo trabalhando para o filho poder ir para uma escola, para o filho ter uma vida digna. E ela volta para casa, o filho está lá, dentro do quarto, não conversa com ela, está envolvido com várias amizades erradas. Quer dizer, é doloroso para ela. Poxa, eu tenho pago um preço alto. Mas não tem visto o resultado. Não estou vendo o resultado. Nós estamos falando de um preço que você vai ver resultado, porque ele teve resultado. Jesus teve o resultado, sabe? Mas você tem que escolher o preço, você tem que escolher o custo. Você tem que escolher o sacrifício. Um sacrifício eficaz, que você vai ver resultado. E esse preço não é dinheiro, né? A gente quer deixar bem claro aqui que o evento da Família ao Pé da Cruz não é um evento pago. Você não compra ingresso para entrar, é gratuito. Você pode entrar aqui gratuitamente. O preço a ser pago, entre aspas, é a sua crença, é a sua fé. É você dizer assim, eu ouso crer na minha família. E isso aí, Renato, isso aí é um preço, porque hoje, para você crer na família... Tem que ir na contramão. Tem que ir na contramão. Você tem que ter coragem de dizer, eu ouso crer na família. Eu ouso crer no meu casamento, crer que o meu filho sim tem jeito, que a minha filha sim tem jeito, que meus pais sim têm jeito. Isso é um preço, porque é um preço que vai na contramão da sociedade, que está banalizando a família, está desconstruindo a família está em extinção. Um dia, muito breve, você vai chegar num museu e vai poder ver lá a foto de uma família ao lado da foto dos dinossauros, dos modelos de dinossauros, de outros animais em extinção. Porque a família está em extinção. Mas não para aqueles que creem. Para essas pessoas que acreditam no projeto da família, que querem construir ou reconstruir, lutar para reconstruir suas famílias, é que nós estaremos nesta Sexta-feira da Paixão, dia 3 de abril, em 2 estádios. 2 estádios, no mesmo dia, em 2 reuniões, em 2 horários diferentes. No Pacaembu, aqui no Pacaembu, e também no Itaquerão, a Arena Neoquímica no Itaquerão, a Arena Mercado Livre aqui no Pacaembu. Pela manhã, às 10 horas da manhã, o primeiro encontro das famílias, e o segundo encontro do dia, às 17 horas, também reunindo todas as pessoas e todas as famílias ao pé da cruz.
Bom, você viu aí o recado do Bispo Renato, da Senhora Cris, falando sobre a importância da família, a importância de estar neste dia santo. É o dia mais sagrado para quem é cristão, Paty. É a Sexta-feira Santa. Não é dia de feriado, vou para a praia, vou curtir. Não, é um dia de nós pensarmos o seguinte: Jesus, ele deu a vida por nós. E o que nós temos feito por ele? Na saída do povo lá do Egito, que estava escravo, Deus deixou bem claro, é a Páscoa do Senhor. Não é a minha Páscoa, não é a sua, não é a Páscoa do coelho. Não, é a Páscoa do Senhor. É dele e é para ele. E amanhã, Valber, você já está preparado? Tô querendo. Amanhã nós estaremos aí juntos. Aí, Neoquímica Arena, estaremos ali nas 2 reuniões, a cada minuto já ali na expectativa, estamos contando aqui os minutinhos, já está aí às portas e nós nos encontraremos ali. Chegue cedo, tá? Os portões abrem pelo menos 3 horas antes, 7 da manhã, para quem vai na reunião da manhã e 14 horas para quem vai na reunião das 17 horas. 3 horas antes para você chegar comodamente, venha com roupa cômoda, confirme como é que vai estar o tempo. Tá? Se vai chover, traga uma capa de chuva. Se não vai chover, passa o protetor solar. Ah, não, eu chego lá, eu compro a capa de chuva. Os camelô estavam vendendo capa de chuva lá na hora da tormenta, R$40. Então, usa a cabeça, né? Uma capa de chuva dobradinha na bolsa. Põe no bolso, né? Água de até 600 ml. Garrafinha de até 600 ml, pode levar. Sombrinha daquelas pequenas, não pode levar aqueles guarda-chuva pontudo. Pontudo a polícia não deixa entrar. Então, são detalhes que você pode acessar o site familiaaupedacruz.com e tirar todas as suas dúvidas sobre o que levar, o que não levar no evento, tá bom? Agora, família, quero agradecê-las por vir aqui contar um pouquinho dessa trajetória e mostrar que trazer os filhos no FTU sempre será uma oportunidade desse filho conhecer a Deus e mudar o comportamento. Com certeza, né? Sempre é a oportunidade de ter um crescimento espiritual, né? E se tornar uma pessoa melhor, né? Feliz, né? Batizado com o Espírito Santo, que é o mais importante. Sim. Quer dizer, tirou até a senhora também da zona de conforto ali. Exatamente. Tá indo só aos domingos. O sacrifício por ela também abençoou. E hoje a senhora entende a importância. A importância de estar ali buscando o Espírito Santo, né? Graças a Deus, hoje está tudo bem. Batizada com o Espírito Santo é outra cabeça. Outra pessoa. Literalmente, outro DNA. Cabeça de 10 anos à frente. Sim, senhor. E é isso que faz toda a diferença. Você ter o Espírito Santo é um superpoder que está ao alcance do adolescente, né? Que às vezes a gente pergunta ao adolescente, se você tivesse um superpoder, qual seria? Já tem o Espírito Santo à disposição, mas ele não, ele quer ter o poder de ler a mente, porque é tão fofoqueiro que quer saber o que as pessoas pensam, né? Você tem que ter o poder de se entender, de cuidar dos seus pensamentos, não do pensamento dos outros, tá certo? Olha, Deus abençoe vocês, obrigado por terem vindo, tá? Um prazer tê-las aqui. Obrigada pela oportunidade. Nós vamos chegando aos momentos finais do nosso episódio de hoje. O convite está feito, a gente se encontra então aqui na Família ao Pé da Cruz e, se Deus permitir, na próxima semana, na quinta-feira, nós estaremos de volta com um episódio inédito. É isso aí, compartilhe e fique conosco aí assistindo as demais programações e, é claro, depois conta aí como que foi o evento para você e para sua família. Olha, e só um spoiler, tá chegando o Bible Challenge segunda edição, hein? Se prepare, vai estudando, 1ª e 2ª Coríntios, vai se preparando porque o maior desafio bíblico da TV está de volta. A partir agora de abril a gente já começa a 2ª temporada, tá bom? Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Tô numa fase que eu só quero paz. Já vivi tempestades demais. Só Deus sabe as dores que eu aguentei. Eu pedi em oração pra alguém cuidar de mim. E aconteceu.
vezes eu quis desistir. Eu chorava e pensava é o fim. Só Deus sabe as dores que eu aguentei. Eu pedi em oração, de joelhos eu pedi.